Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo dia do nosso super aulão. Tá animado, Thiago? Eu tô animado, muito bom. Segundo dia do nosso aulão, de onde nós viemos, né? Nós viemos do macaco ou de outro lugar? Nós somos parentes do macaco ou Ah. do filtro de barro, Thiago? Aí é que a gente quer saber. Olha no espelho, Ah, vê se você vê um macaco ou se você vê um filtro de barro. Lembra daquele filtro de barro lembro? da vovó? Sim. Aquele filtro de barro pode ser o seu primo. Isso é o que nós vamos discutir hoje, lendo os textos de Gênesis. Boa noite, Romito. Ontem a gente não cumprimentou o Romito? Não cumprimentou ele. Boa noite, seja bem-vindo e seja bem-vindo todos vocês, sejam bem-vindos todos vocês que estão conosco nessa maratona de 3 noites, começando ontem, hoje a segunda parte. Tiago, dá as suas instruções que eu já vou começar. Vamos lá, rápido, sem demora. Você pode participar desse aulão aqui, deixando a sua pergunta, o seu comentário aqui no chat ao vivo, que eu tô de olho em tudo, ok? Então, vai participando da aula, vai deixando aqui. Também você pode se inscrever no nosso canal e compartilhar essa live para as pessoas. Então, se inscreve, primeiro vai apertar em inscrever-se, se você ainda não é inscrito. Se inscreveu, você vai pegar o link, tem uma setinha aqui embaixo que você pode compartilhar, encaminhar, mandar no grupo da família, no grupo da igreja, para o melhor amigo, enfim, para quem você quiser. É só você encaminhar, que a gente tem a meta aí de passar de 1000 pessoas ao vivo hoje também. Então ajude a gente aí a bater essa meta. Já fez isso? Aí você vai deixar o seu quê? O seu curtir, o seu like, que aí ajuda o YouTube a compartilhar ainda mais essa transmissão. Perfeito. É isso? Vamos fazer a oração inicial? Vamos lá. Então vamos fazer a oração inicial para que a gente comece bem os nossos estudos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, abençoe esta hora de estudos, pois sei que é na minha dedicação que o seu Espírito age. Quero te adorar não somente com o coração e o sentimento, mas com o cérebro e o entendimento, pois sou um católico que quer saber de um catolicismo sem fanatismo, na simplicidade do Evangelho de Jesus. Saber de uma fé madura, embasada em fatos e não um amontoado de superstições. Que tudo que aqui for falado por quem ensina e escutado por quem aprende, seja inteiramente da sua vontade. E que eu possa ouvir a sua palavra, aumentar a minha fé e amar o Senhor no meu irmão. Nós aqui estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Sebastião, Rogai por nós. rogai por nós. Hoje é dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro e de outros lugares mais. Exatamente. É do estado do Rio ou da cidade do Rio? Que eu sei é da cidade do Rio, se eu não me engano. Depois alguém aí do Rio de Janeiro corrige aí para mim, tá bom? Por favor. Eu trouxe um depoimento para a gente começar. Vamos começar. Da Emília. Olha que Olha legal. só, olha o que a Emília falou. Aham. Ela postou lá na Bíblia Mais, na aula das bodas de Caná. Ela escreveu assim: a minha fé era por frequentar e cuidar da igreja, pedir prendas para festas, vender rifas, ajudar a armar barracas para festas, etc. E por aí ia passando Jesus, e eu não via. Trabalhava muito. Não tinha nem coragem de conversar com o padre. Medo, né? Só hoje vejo isso. Antes eu me sentia triste e achava que tinha perdido muito tempo. Até isso, professor, essa terapia que você aplica e explica para nós, e entendimento, mudou todo o meu modo de pensar. E eu não perdi, eu ganhei foi muito. Obrigado, professor. Não tem noção do bem que faz para todos nós. Eu só vou corrigir, Emília, porque não sou eu que faço bem. É
o coração de cada um aberto à sementinha do Evangelho. Se o seu coração for terra fértil, terra boa, quando cai a sementinha do Evangelho, dá fruto. Então não sou eu sou um semeador. Agora, eu posso estar aqui semeando. Só o vídeo de ontem, mais de 7 mil pessoas já viram, se não me engano. Todas gostaram? Todas se transformaram? Óbvio que não. Então não sou eu, porque se fosse eu, todo mundo que me ouvisse se transformava. O motor da transformação é você. É o seu desejo, é o seu querer, é a sua motivação, é o seu empenho por estudar a Bíblia de verdade. Eu sou apenas um facilitador nesse processo todo, mas o coração que vai receber essa semente e causar a transformação é seu. É da Emília, é do Tiago, é de todo mundo que quiser. Então seja bem-vindo ao nosso aulão, seja bem-vinda ao nosso canal Católicos Querem Saber. Isso. Vamos para a programação? Vamos para a programação de hoje. Então, para a programação de hoje, vamos ver aqui. Avisos de sempre, teremos 3 encontros nesta semana, o primeiro foi ontem, o segundo está sendo hoje, amanhã é o último. A gravação desse aulão, as 3 partes, vai ficar uns dias disponíveis aqui no YouTube, mas depois ela vai ser exclusiva dos nossos alunos da Bíblia Mais. Então, a gravação e o material, os slides e outros textos mais que eu vou disponibilizar, ficam exclusivos para os nossos alunos da Bíblia Mais, tanto para os alunos dos cursos bíblicos, quanto para os alunos da teologia, tá bom? E ao final, ou seja, amanhã, no terceiro dia, nós abriremos inscrições para a nova turma de teologia que vai começar. Então, quem ainda não é aluno de teologia e quer fazer essa experiência da teologia, fica atento amanhã, porque eu vou abrir as inscrições e vou explicar tudo que nós teremos nessa nova turma do curso de teologia. Olha lá, Tiago. Sim. Viemos do macaco? Viemos. É? Ah. Ou do filtro de barro? Vamos lá. A gente descobre hoje? Amanhã. Amanhã? Amanhã a gente vai fechar com chave de ouro. Então tá Hoje bom. a gente vai começar a caminhar nisso aí, porque ontem, olha lá, o tema foi o que a Bíblia diz sobre o planeta em que vivemos. Sim. E vimos que a Bíblia fala nada, Nada. sobre o planeta em que Diz vivemos. nada. Agora, segundo dia hoje, Gênesis nada fala sobre a origem do ser humano. Pois é. E esses textos de Gênesis vão chamar a atenção. Nós vamos trabalhar aqui 3 textos conhecidíssimos. Sim. E vamos revelar o que tem por trás desses textos. Muito bom. Começar com essa palavrinha aqui de 4 letras, mito. Sim. O que é um mito? O que é mito, gente? Tentativa de explicação sobre a origem e o funcionamento das coisas. Vou parar aqui por enquanto, antes da vírgula. Um mito é uma tentativa de explicar a origem ou o funcionamento das coisas. Os mitos eram muito usados na antiguidade para dar explicações às pessoas do porquê que elas tinham que fazer tal coisa, de quando começou a ser feito tal coisa. Então, por exemplo, nas culturas de plantação, tinha mito para explicar os tipos de plantações. Então, os cultivadores de batata tinham um mito acerca da batata, acerca da origem da batata, acerca de como se planta batata. Explicações mitológicas, simbólicas, históricas, não históricas, folclóricas. E esses mitos geralmente eram controlados por quem? Pelas elites. Os mitos eram controlados por quem tinha o poder. Então, se fazia um mito, contava-se para o povo viver daquele modo. Você vê Platão, ele tem um livro chamado A Construção da Cidade,
onde ele explica que os mandatários da cidade, os governadores da cidade, têm que contratar mitoplastas. Quem são os mitoplastas? São cantores, pessoas que fazem arte, teatro. Para quê? Para que esses mitoplastas possam ir de povo em povo, de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo, cantando aqueles mitos, encenando aqueles mitos, para que a ideia do mandatário da cidade seja colocada na cabeça das pessoas, através da contação de histórias. Então é para isso que serviam os mitos. Mas aí tem mais um detalhe, olha aí. Resultado de uma época sem ciência. Porque, além de tudo, não tinha ciência para explicar as coisas. Então, tinha um mito da chuva, um mito do terremoto, um mito da plantação, porque não se sabia nada do funcionamento real dessas coisas. Então, era tudo explicado por mitologias, e muitas dessas mitologias eram incutidas na cabeça das pessoas para que elas vivessem conforme os mandatários queriam e que elas fizessem rituais e rotinas de acordo com esses mitos, favorecendo assim os mandatários da localidade. Isso é um mito, gente. E eu vou mostrar um mito aqui interessante para você. Olha isso aqui. Olha lá, Tiago. Você já ouviu falar de Kefri? Não. Ou Kepri? Kefra? Depende da tradução. É um deus egípcio do sol nascente e da renovação diária. Certo. É o deus que comandava o nascer do sol. Olha ele aí. Olha a cara dele. O que você está vendo na cara dele? É um besouro? É um besouro. A cara dele é um besouro. Você sabe por que ele é assim? Não. Porque ele tem na cara um besouro chamado besouro rola-bosta. Você conhece o besouro rola-bosta? Conheço. Ele pega o esterco, ele vai enrolando, ele faz uma bolinha certinha ali. É o besouro rola-bosta. Agora, o que um besouro rola-bosta virou um deus lá no Egito antigo? Não faço ideia. Muito simples. Eles tinham que explicar como é que o sol rolava durante o dia. Então eles viam o sol nascendo, rolando na cúpula, lembra da cúpula que eu expliquei ontem? O Egito também acreditava naquela cúpula. Então o sol rolava na cúpula até descer do outro lado. Então o cara ficou olhando o sol rolando no céu, olhou para o chão, viu o besouro rolando a bosta. E assim como ele viu o besouro rolando a bosta, ele entendi. Há um besouro também divino rolando o sol. E desenvolveram o culto a Kefri, a Kefra, lá no Egito, que era o deus do sol nascente e da renovação diária. É um mito para explicar como o sol se move. Aí eu tenho um desenho lá antigo, do Antigo Egito, olha aí. Nossa. Aqui embaixo você vê uma mulher segurando uma canoa com várias pessoas e no meio o besouro empurrando o sol. Tá vendo ali? Olha que legal. Isso é a mitologia egípcia, para explicar como o sol se move. E aí você desenvolve cultos, cerimônias, liturgias para cultuar o Deus do sol nascente. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Então isso é uma mitologia. Aí você tem a mitologia da chuva, Deus está zangado, por isso que está caindo raio.
Tem gente que pensa isso até hoje. Eu acreditava nisso. Agora, isso é um absolutamente mito e não tem sentido nenhum, porque agora, pela meteorologia, você prevê o tempo daqui a 3 dias, daqui a uma semana. Então não tem nada a ver com Deus querer que chove, com Deus querer que Deus está zangado mandando raio, não tem nada a ver. Isso hoje a ciência explica e esse mito é apenas um mito. Então tinha o mito da plantação, que o esperma de Deus ou dos deuses caíam sobre a terra, a chuva era o esperma divino que fecundava o solo e fazia nascer a plantação. Mito. Você tinha os mitos dos terremotos, quando eles imaginavam um dragão debaixo da terra que se sacudia e jogava tudo para o alto. Isso é mitologia. E em todos os povos, em todas as culturas, se desenvolveram mitologias. E eu vou mostrar algumas dessas mitologias sobre o surgimento da humanidade. Então, vou trazer do hinduísmo. Ok. Você sabe que de todas as religiões hoje que existem na Terra, a mais antiga é o hinduísmo. Não que o hinduísmo seja a religião mais antiga que já houve. Tem religião muito mais antiga que o hinduísmo. Mas das que existem hoje, a mais antiga é o hinduísmo, lá da Índia. Interessante. Olha a mitologia deles. Purusha, o homem cósmico, é sacrificado. E as castas nascem de partes de seu corpo. A Índia é dividida por castas sociais. Então tem pessoas que são líderes, tem pessoas que são de determinadas funções mais baixas. Então se alguém nasce numa casta dessa, ele, por exemplo, nunca alguém que é de uma casta inferior vai subir a uma casta superior. Eles dividem a sociedade assim, embora hoje tenha um trabalho lá para desfazer essa cultura, que é muito maléfica. Mas ainda é muito forte isso. E eles têm um mito para explicar por que existem as castas de pessoas. Por que existem pessoas mais importantes que as outras. Fizeram um mito para dizer que um é mais importante que o outro. Então, olha o mito. Vou ler de novo. Purusha, o homem cósmico, é sacrificado e as castas nascem de partes de seu corpo. Da boca surgem os brahmanes. Quem são? Os sacerdotes, que têm a palavra, o ensino. Então, os sacerdotes do hinduísmo nasceram da boca de Purusha. Dos braços, os kshatriyas, que são os guerreiros e governantes, que têm a força e a proteção. Então, quem nasce na casta dos kshatriyas, eles nasceram para guerrear, nasceram para governar, porque eles são feitos dos braços de Purusha. Das coxas, os vaixás, que são os comerciantes, agricultores, os que dão sustento à economia. E dos pés, os shudras, que são servidores, é a base do trabalho. Então, se você nasceu lá dos shudras, você é do pé, você é um servidor, é um escravo. Isso é real? Não. Isso é a mitologia que contaram para os hindus para estabelecer a sociedade de castas que eles têm. Você tem o budismo. O que é que o budismo diz? Seres luminosos renascem na Terra ao se apegarem à matéria. Perdem a luminosidade, seus corpos se tornam densos e, a partir daí, surgem diferenças físicas, propriedade, trabalho e, por fim, a organização social. Para o budismo, estar nesta Terra é sinal que nós decaímos, porque nós nos tornamos seres apegados, por isso que a gente está aqui. Quando a gente se desapegar de tudo, aí nós vamos encontrar a nossa libertação. Essa é a mitologia do budismo. E o islamismo? O Islã, ele é 600 anos mais velho que o cristianismo.
Então ele pegou muita coisa da tradição dos judeus e dos cristãos. Aí você vai ver até uma semelhança aí, Tiago, olha lá. Ó. Alá, que é o Deus do Islã, ordenou que um anjo recolhesse terras de várias partes do mundo, claras, escuras, macias e duras, férteis e áridas, e com essa argila diversa criou Adão, ao soprar nele o Espírito, Deus dá vida ao homem. Sim. Parece um pouco com Gênesis, né? Uhum. A diferença é que o Islã explica por que existe o preto, o branco, o amarelo, todo tipo de seres humanos. Porque Deus fez com terras diferentes. Então, essa é a explicação do Islã. Tudo isso, gente, é mitologia. São explicações simbólicas, folclóricas, de um tempo em que não se tinha ciência. Mito. Agora, assim como o hinduísmo, o budismo e o islamismo têm seus mitos, o cristianismo tem os seus mitos. A Bíblia tem os seus mitos também. E para a gente entender os nossos mitos agora, a gente falou dos mitos dos outros. Vamos falar dos nossos? A gente tem que entender uma região. Para a gente entender os nossos mitos, a gente tem que entender essa região aí, que se chama Crescente Fértil. Ela tem esse nome, Crescente Fértil, porque olha o desenho que está aí, parece uma lua crescente. É o desenho que pega aí desde o Egito até a Mesopotâmia, olha lá. E é fértil porque é uma terra que tem muito rio, tem muita chance de boas plantações, tudo que você plantar aí dá, por isso que é crescente, por causa do formato da lua, e fértil, por causa das terras férteis, por causa dos rios, Nilo, Eufrates, Tigre, que são rios muito caudalosos, que trazem muita fartura. Aí, nesse lugar, é que nasceu a civilização humana, começa aí. A organização social humana começa nesse ponto. Não a humanidade começa aí, mas a organização social humana, civilização, nasce nessa região, que é a região que pega Israel, perto ali do Egito. E tudo que vai se escrever na Bíblia, em termos de mitologias, não é inventado em Israel. São histórias que eram contadas em toda essa região aí. Egito, Mesopotâmia, Babilônia, Assíria, tudo aí. E a gente agora vai começar a fazer umas comparações para a gente entender de onde vieram os nossos mitos, as nossas explicações pré-científicas. Vamos ver? Então leia isso aqui comigo. As histórias bíblicas bebem na fonte das mitologias do Crescente Fértil, compartilhadas por vários de seus povos. Aí, Tiago, é que o pessoal começa a se assustar agora. Porque a gente tem a ideia de que inspiração divina que o autor bíblico teve é como se Deus ditasse uma coisa para ele que ninguém soubesse. E não é nada disso. Você vai ver que os textos da Bíblia foram trazidos de outros povos e outras culturas. Vamos dar uma olhada. Olha aí. Vou trabalhar 3 textos. Gênesis 1, 26 a 27, Gênesis 2, 7 e Gênesis 2, de 21 a 22. Vou ler esses 3 agora, para depois a gente começar a trabalhar. Vê se você já ouviu isso aqui, Tiago. Gênesis 1. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Já ouviu falar disso? Já. Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra,
soprou em suas narinas o sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Sim. Já ouviu falar? Já. Gênesis 2, 21 a 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que havia tomado do homem, o Senhor Deus construiu a mulher e a conduziu até o homem. Já ouviu também esse? Sim, com certeza. Presta atenção, para a gente começar. Uhum. Eu tenho um texto de Gênesis 1 e 2 textos de Gênesis 2. Tá vendo aí? Tô. A primeira coisa, gente, Gênesis 1 não tem nada a ver com Gênesis 2. São 2 textos totalmente diferentes. Não é uma continuidade, não é. Gênesis 1 foi escrito por um grupo, num período. Já vou dizer qual é. Gênesis 2 foi escrito por outro grupo, em outro período. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles estão juntos, na Bíblia aí, porque depois eles foram costurados juntos no mesmo livro. Mas eles foram escritos em épocas, em objetivos, por grupos totalmente diferentes. Põe isso na cabeça para a gente começar. Então vamos separar Gênesis 1 de Gênesis 2. Então vamos voltar lá. Olha aí. As histórias de criação do homem em Gênesis 1 e Gênesis 2 são de períodos e de tradições diferentes, não podendo ser entendidas como o mesmo relato. Tá claro, Tiago? Claro. Você entendeu, Tiago? Eu entendi. Se o Tiago entendeu, todo mundo entende. Sim. Se tem algo que eu lembro de Gênesis, é É isso. isso, tá bom. Então vamos voltar. Vamos pegar o primeiro texto, então, Gênesis 1. Depois a gente fala de Gênesis 2. Gênesis 1, para começar. Vou ler de novo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vê que eu marquei ali a imagem de Deus. Então, a gente quer entender o texto, não é isso? Eu não quero fazer uma leitura devocional, uma leitura orante da Bíblia, eu não quero fazer uma regra aqui, eu quero entender o texto. Lembra de ontem, a primeira coisa que eu falei. Então, vamos entender o texto. O que é a imagem de Deus? Criou o homem à imagem de Deus. O que é isso? Aí eu preciso verificar o que significa a imagem de Deus naquela cultura. Eles usavam essa expressão onde? Para falar sobre o quê? Não é a ideia que você tem hoje. Eu quero saber a ideia que eles tinham naquele tempo. Aí a gente vai visitar agora algumas culturas ali do Crescente Fértil para entender isso. Vamos lá? Como a expressão imagem de Deus era entendida no Crescente Fértil? Vamos começar pela Assíria. Na Síria, o rei é a imagem de Assur. Assur é o deus da Assíria. Aquele que mantém a ordem que os deuses estabeleceram. Então, existem os deuses que estabelecem ordens e Assur é aquele deus que mantém a ordem. E o rei é a imagem de Deus. Por que o rei é a imagem do Deus? Porque o rei é aquele que mantém o quê? A ordem. Então, na Síria, quando falava que alguém era a imagem de Deus, estava falando de quem, Tiago? Está falando do rei. O Do mandatário é a imagem de Deus. Sim. Mas vamos ver em outro povo? Na Babilônia. O rei é a imagem de Marduk. Marduk é o deus da Babilônia. Então, quem é que representa Marduk aqui no nosso meio? O rei. O rei.
Então, na Síria, quem representava Assur? O rei. Na Babilônia, quem representava Marduk? O rei. Então, tanto na Síria quanto na Babilônia, como no Egito, na Mesopotâmia e por aí vai, o rei era a imagem do Deus. Então ficou fácil de você entender. Quando Gênesis 1 está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, de que homem Gênesis está falando, Tiago? Do rei. Do rei. O texto de Gênesis 1 é um texto para falar do rei que estava lá no poder naquele tempo. Olha só. Vamos botar aqui, ó. Gênesis 1, 28. É o texto que a gente está lendo. Deus criou a sua imagem e semelhança. Aí Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Falou para o casal, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, quem é, Tiago, que submete a terra, que domina a terra? Quem é? É o rei. É o rei. É o rei. Gênesis 1 é um texto de posse do rei. Quem é então o homem de Gênesis 1? É o rei. Esse texto de Gênesis 1 foi escrito na época do rei Zorobabel, 500 anos antes de Cristo. É um texto que mostra Deus fazendo a cidade, que é Jerusalém, e entregando o poder na mão do rei. Não existia eleição, não existia constituição, não existia nada disso. O que existia era alguém que vinha e tomava posse. E para ele mostrar que ele tinha autoridade, ele falava que ele foi posto lá por Deus. Então se escrevia um texto para dizer que ele recebeu autoridade divina. Mas isso não era só em Israel. Isso era assim no Egito, na Babilônia, na Assíria. Em todos os povos, o rei se declarava imagem de Deus. Porque a função do rei era organizar tudo. Era ser a palavra de Deus ali. Sim. Mas, Tiago, eu sempre li esse texto achando que estava falando da humanidade. O catecismo mesmo usa esse texto para falar que a humanidade, todos os homens são criados à imagem de Deus. Sim, porque o catecismo faz uma catequese com esse texto. Pega numa leitura moral ou numa leitura espiritual. Mas aqui nós estamos procurando ver o texto no seu sentido original. E no sentido original, Gênesis 1 está falando da posse do rei sobre a cidade de Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha aí. Aqui, ó. Gênesis 1 foi escrito no período do rei Zorobabel para afirmar sua autoridade perante o povo. Tecnicamente é uma cosmogonia. O nome técnico é cosmogonia. Todos os povos tinham uma cosmogonia. A Babilônia tinha uma cosmogonia, o Egito tinha uma cosmogonia, a Assíria tinha uma cosmogonia, que é o que? Um texto dizendo que o Deus daquele lugar fez a cidade e entregou o poder na mão do rei. E olha o interessante, esse texto, que para nós aqui é Gênesis 1, né? Cada povo tinha um dele, ele era lido sempre no início de cada ano. Era o texto do Ano Novo. Porque ele era lido para confirmar a autoridade que o rei tinha recebido. Essa era a função de Gênesis 1 antes de entrar na Bíblia, na montagem que nós temos hoje chamada Bíblia. Era um texto à parte, que corria à parte.
no tempo do rei Zorobabel. Compreende? Então, olha bem, o que Gênesis 1 está falando sobre a origem real da humanidade? O que está falando, Tiago? Não está falando nada. 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 O texto não foi escrito para isso. O Sim. texto foi escrito com outro objetivo: dar poder ao rei. E que hoje a gente pega esse texto e lê numa dimensão espiritual, aplicando a toda a humanidade. É uma leitura espiritualizada do texto. Sim. Mas eu não posso pegar esse texto de Gênesis, ler de forma ao pé da letra, fundamentalista, e dizer que Deus falou e o homem apareceu. Não. Se eu estiver fazendo isso, eu estou numa leitura fundamentalista, ao pé da letra, desrespeitando a ciência e desrespeitando o sentido original do texto. Sim. Essa cosmogonia, a gente pode entender que isso daí é o sentido de Deus para determinada localidade, porque o que eu penso é o seguinte: você falou que diversas culturas, e todos eles já tinham uma noção de Deus. Até o Zorobabel, ele vai ali em nome de Deus. Mas essa noção de Deus, assim, é uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora de dúvida. A noção de Deus, independente da cultura. Como que isso surge? É algo natural do ser humano já de ter essa imaginação de ter algo maior do que ele, que criou ele, independente dessa cultura? Aí isso dá um outro aulão. Será que eu trouxe o tema de outro aulão Isso aqui? dá um outro aulão. Basicamente, a noção de Deus vai surgindo pelo confronto do ser humano com as forças da natureza. Tá. Então, quando ele se depara com a chuva, se depara com a tempestade, se depara com o sol, se depara com o terremoto, e ele vê que existem forças que controlam a vida dele, começa a despertar a noção de divindade. Ok. Mas isso não dá para entrar agora. A gente fala isso em outro Deixa momento. em outra ocasião. Tá bom? Tem muito assunto dentro desse tema. Isso aí, meu filho. A gente vai ficar aqui 20 anos e não vai dar conta, não. Muito bom. Vamos seguir aqui. Bom, falamos de Gênesis 1, tá? Gênesis 1 é isso aí. Se você quer entender o texto, não é, repito, fazer uma catequese em cima do texto, explicar o valor do ser humano, imagem e semelhança de Deus. É uma leitura espiritual do que a gente faz do texto hoje. Mas o sentido original dele é isso. É a construção da cidade e a entrega na mão do rei, que é a imagem e semelhança de Deus, como era na Assíria, na Babilônia, no Egito, em todos os povos do Crescente Fértil. É uma tradição daquele lugar. Cada povo fazia o seu desenvolvimento, a sua adaptação. Vamos agora para outro? Agora esse, Tiago. Agora eu quero ver. Gênesis 2:7. Tá. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. De Sim. que o homem foi feito, Tiago? Do pó da terra. Do pó da terra, do barro, Do barro. não é? Uhum. Da poeira. Beleza. Você acha que isso aí, esse texto aí, é uma exclusividade da Bíblia? Não. Não, né? Pelo Outras que eu estou culturas, contando, exatamente. não é. Exatamente. Isso, gente, é muito antigo, essas histórias de homem feito de barro, em toda aquela região do Crescente Fértil. Alguém pode dizer assim, não, mas os outros povos é que copiaram da Bíblia. Não. A gente sabe, historicamente, provado arqueologicamente, que os textos bíblicos são os mais novos da região toda. Existem culturas muito anteriores à cultura da Bíblia que já falavam disso. A gente sabe até quando
que os textos foram escritos. A gente sabe até quando que os judeus tiveram contato com outros textos e que de lá adaptaram suas histórias. A gente sabe hoje tudo isso, gente. Vamos ver? Olha lá. Vou pegar 3 povos aí. Sumérios, Babilônia e Egito. Todos esses 3 povos são culturas muito mais antigas do que a cultura da Bíblia. Tá bom? Olha os sumérios, olha a história, Tiago, que os sumérios contavam. Niamá tomou o barro que estava sobre o abismo. Abismo, lembra que eu falei ontem? Abismo é a parte das águas, né? Certo. Niamá tomou o barro que estava sobre o abismo. Enki ajudou a moldar os membros. A deusa deu forma ao ser humano, mas sua obra era frágil. Alguns nasceram incapazes, outros com limitações. Enki, então, lhes designou destino para que cada um tivesse lugar na vida. Isso aí, Tiago, é seguramente 1.500 a 2.000 anos mais antigo que o texto de Gênesis 2. Certo. É lá dos sumérios. Os deuses, Niamá, Enki, fazendo o homem do barro. Babilônia. Marduk matou Kingu, misturou seu sangue com barro e assim criou os homens. Isso é o que eles contavam na Babilônia, do deus Marduk. Sim. Fabricando a humanidade através do sangue misturado com o barro. Egito. Khnum, deve ser isso, molda o homem em sua roda. Forma o seu corpo como o oleiro forma o vaso. Ele estabelece seus membros, dá-lhe o sopro de vida, olha isso ali. Fixa-lhe o destino no ventre materno. Então a gente sabe, historicamente, que todas essas culturas se comunicavam. E a gente sabe, por exemplo, que os judeus, isso historicamente falando, foram levados cativos para a Babilônia e lá moraram 70 anos e depois voltaram. E é nesse período, 570 a.C., 580, é nesse período que os judeus têm contato com essas histórias da Babilônia. E voltam de lá trazendo isso. Trouxeram a história do homem feito de barro, trouxeram a história da Arca de Noé e adaptaram aos seus contos. Então preste atenção. Por que é que os sumérios, a Babilônia, o Egito usaram a ideia do homem feito de barro? Para mostrar que o homem é frágil, que nós somos fracos, que nós temos fraquezas, que nós temos necessidades. Por isso que usou a imagem do homem de barro, feito de barro, porque qualquer coisa desfaz. Der uma chuva, acaba, não é? Por isso que tem a história do dilúvio. Vai destruir a humanidade? É só mandar água, porque derrete tudo. Esse é o sentido. É para mostrar a fraqueza humana. Então esses textos não podem, pelo amor de Deus, não podem ser lidos de forma fundamentalista, ao pé da letra, dizendo, não, está na Bíblia que o homem foi feito de barro, o homem foi feito de barro. Pelo amor de Deus, gente. Não faça isso. São mitologias. Continuar. Olha aí. O relato bíblico da criação do homem, feito de barro, foi escrito no tempo dos sacerdotes. Porque depois que Zorobabel sai do governo, entram os sacerdotes. E os sacerdotes querem ensinar ao povo que eles são pecadores.
querem ensinar o povo que eles precisam fazer sacrifício no templo para Deus perdoar os pecados deles. Eles precisam ir ao templo sacrificar animais. Então eles vão redigir essa história do homem feito de barro, que eles pegam dessas outras culturas para mostrar a fragilidade humana, para mostrar que o ser humano precisa fazer sacrifícios para ser perdoado, porque o ser humano é frágil, é feito de barro. O objetivo do texto é isso que você tem que pegar. O pulo do gato está aqui. O objetivo do texto não é explicar de onde veio o ser humano. Não é. O objetivo do texto é dizer: somos frágeis, precisamos fazer sacrifícios para Deus nos perdoar. Esse é o objetivo do texto. O homem de barro quer dizer o homem é pecador, o homem é fragilizado. Aí você hoje, no ano 2026, meu irmão, pega esse texto, lê e acha que o homem foi feito de barro. Não dá? Amanhã a gente vai ver a opinião da igreja. Vou trazer aqui, Tiago, Sim. falas dos papas, documentos da igreja, catecismo. Amanhã nós vamos fechar com chave de ouro. Mas eu já estou dando o alerta já. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar que eu quero que o Tiago volte com essa pergunta depois. Uhum. Por que muitos pregadores religiosos querem fazer com que as pessoas acreditem que esses relatos são reais? Qual é o objetivo de determinados pregadores, líderes religiosos, de qualquer religião que seja, querer dizer para as pessoas que o homem foi feito de barro mesmo? Tiago, grava essa aí, tá? Uhum. Depois a gente volta nisso. Vamos lá. Agora a mulher, né? Gênesis 2. Tirou da costela. Atenção. Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem e ele adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que havia tomado do homem, o Senhor Deus construiu a mulher e a conduziu até o homem. Conhece esse texto? Conheço. Você sabia que o homem tem uma costela a menos que a mulher? Eu vivi a vida inteira praticamente achando isso. Mas é verdade ou é mentira? Não é mentira. É mentira? É mentira. Então vamos ver esse slide aqui, ó. O ser humano tem 12 pares de costelas, totalizando 24 costelas, tanto no homem quanto na mulher. É falsa a afirmação de que o homem tem uma costela a menos que a mulher. É mentira, gente. Para com isso. A mesma quantidade de costela que o homem tem é que a mulher tem. Então não tem nada... o homem tem uma costela a menos por causa de Gênesis. Não é verdade. É outro mito. É mito em cima de mito. Tá bom? Olha, quando eu descobri que isso era um mito, eu fiquei tão... Decepcionado? Decepcionado. Eu ainda ficava apalpando aqui. É loucura, tá? Para contar. Doideira. Exatamente. Então vamos lá. Primeira coisa, olha que interessante. A gente aqui costumou falar costela. Foi. Mas no hebraico não tá costela. No hebraico é lados dele. A mulher foi tirada dos lados dele. Não é costela. Costela é uma tradução que os tradutores escolhem traduzir assim. Mas é do lado. Mas do lado é uma costela? Não, só tem costela do lado, né? É do lado. E é importante você saber que é do lado para a explicação que eu vou dar daqui a pouco. Mas saiba que no texto hebraico, no Gênesis original, na língua hebraica, a palavra não é costela, é do lado dele. E aí eu peguei, Tiago, 10 Bíblias católicas e fui conferir. Certo.
Olha aí. A Bíblia de Jerusalém, tão boa a Bíblia de Jerusalém, traduz como costela. Costela. A TEB, tradução ecumênica, costela. Ave Maria, costela. A CNBB traduz melhor, ela traz a palavra lados. A Pastoral traz lados. A Paulinas traz lados. A Peregrino, Vozes e Aparecida, costela. E a Palavra Viva, que é uma Bíblia nova da Paulus, lados também. Então você vê, é tão forte essa cultura de dizer que a mulher foi tirada da costela, que os tradutores põem costela. Quando não tem a palavra costela no texto, é tirada do lado. Então, palmas para a Bíblia da CNBB, Pastoral, Paulinas e Palavra Viva. Olha, de 10 Bíblias, 4 traduzem certinho. 6 estão traduzindo no costume de costela, quando o texto não tem costela lá. Antes de eu explicar o que significa esse texto, por que eles escreveram que a mulher foi tirada do lado, eu trouxe um mito sumério de Enki e Ninhursag, acho que é assim que fala. Olha só, a mitologia suméria, muito antes da Bíblia, lá do Crescente Fértil. O corpo de Enki foi atingido, sua mandíbula doía, seus dentes doíam, seu lado doía. Então, Ninhursag sentou-se diante dele. Ela perguntou: meu irmão, qual parte do teu corpo dói? Ele respondeu: minha costela dói. Ali é costela mesmo. Para a costela de Enki, Ninhursag fez nascer uma senhora. Ela chamou seu nome de Ninti, a senhora da costela, a senhora da vida. Então, fazer uma mulher da costela já é uma história conhecida muito antes da Bíblia. O mito sumério já contava isso. Agora, por que é... Tira do ar aí o slide por enquanto, joga só aqui para mim. Por que é... Tira isso aí. Por que é que o texto foi escrito assim? Vou explicar. Esse texto foi escrito no tempo dos sacerdotes. Gênesis 2 é do tempo dos sacerdotes, quando eles estavam reorganizando a religião de Israel, botando a prática dos sacrifícios, por isso dizer que o homem é fraco, é pecador, é feito de barro. Só que tinha um detalhe. Eles queriam diminuir a posição das mulheres, por uma questão histórica de lideranças femininas que não aceitavam a religião que os sacerdotes estavam impondo. Aí a gente fica para outra história isso aí. Mas a questão é que a mulher era proibida de entrar no templo, na sala principal. A mulher ficava na sala, atenção, ao lado. O homem entrava na parte principal do templo, mas a mulher ficava onde, Tiago? Ao lado. Ao lado. Então, para explicar, olha a mitologia como surge. Para explicar o motivo da mulher ficar ao lado no templo, na sala do lado, vai ser dito que a mulher foi feita do lado. Porque o lugar dela é ao lado. E não é no sentido que a gente dá hoje. Porque hoje, atenção, a gente desconsidera o texto original, a gente faz uma leitura espiritual do texto. Aí a gente fala, a mulher foi feita do lado para ser companheira, para ser isso, para ser isso. Tudo bem. Mas o sentido original do texto não é esse. É dizer que a mulher era para ficar ao lado, na sala ao lado do templo. O homem na sala principal. E era assim. O templo de Jerusalém era assim. Então a gente vai entendendo, Tiago, que os textos bíblicos não foram escritos para explicar nossa origem. Eles foram escritos para explicar outras coisas de necessidade do tempo deles. E eu não posso pegar esses textos e dizer, foi assim porque está escrito na Bíblia.
Não é. Olha lá. O relato bíblico da mulher feita do lado do homem também é do tempo dos sacerdotes, quando as mulheres eram proibidas de entrar na sala principal do templo, mas permaneciam ao lado. Tá óbvio, não tá? Tá óbvio. Tá claro. Uhum. Aí olha que interessante, eu peguei um resumo de tudo que eu falei até agora. O objetivo de cada texto, então. Então a gente tem um texto que fala de imagem, o homem é a imagem de Deus. A gente tem um texto que fala que o homem é feito de barro. E a gente tem um texto que fala que a mulher é feita de costela. Qual é o objetivo de cada texto? O texto da imagem é dar posse e autoridade ao rei para dominar a terra. Ele é a imagem de Deus que vai governar aqui a gente. O texto do barro é para mostrar a fraqueza e pecado do homem que precisa de sacrifícios. O texto da costela é para mostrar o papel secundário da mulher perante a religião. Nenhum desses textos foi escrito para explicar a origem do ser humano. Tá entendido, Tiago? Tá entendido. Você tá rindo por quê? O povo tá horrorizado no chat. Nenhum desses textos foi escrito para isso, gente. Esses textos foram escritos com outros objetivos. Agora, se eu pegar esses textos e ler ao pé da letra e dizer que foi isso aí, eu posso fazer. Ninguém me impede de fazer isso. Só que eu estou sendo uma besta quadrada. Uma besta quadrada. Sim, você sabe o que é uma besta quadrada? Com quem? Eu não sei, eu quero saber. Não. Só ouço falar disso. Eu também. Vamos continuar. Essa é a frase mais impressionante do Vaticano sobre a Bíblia. Tá. Porque vocês me vêm falando isso tudo aqui, vocês falam, esse cara é louco. Esse cara é louco. Não, eu não sou louco. Eu só levo a sério a Bíblia e o que a Igreja Católica ensina. Magistério. Tem um documento da Igreja Católica, um documento chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja. Você baixa no site do Vaticano, tá aí gratuitamente para você ler na internet. A Interpretação da Bíblia na Igreja. Nesse documento tem a frase mais impressionante do Vaticano sobre a Bíblia. Olha só. A Santa Escritura, enquanto palavra de Deus em linguagem humana, foi composta por autores humanos em todas as suas partes e todas as suas fontes. Eu quero que você preste bem atenção no que está dito aí. É o Vaticano, olha lá, a interpretação da Bíblia na Igreja, parágrafo 1º. Esse documento foi lançado em 1992 com João Paulo II, São João Paulo II. Quem era o responsável pela doutrina da Igreja era o cardeal Ratzinger, que depois foi Bento XVI. Eles estão por trás desse documento aí. Preste atenção. Foi composta, depois da vírgula, a Bíblia foi composta por autores humanos em todas as suas partes. Nenhuma parte caiu do céu pronta, apareceu um anjo, trouxe, nenhuma parte da Bíblia. Todas foram seres humanos escrevendo. E aqui que está o detalhe. E todas as suas fontes. Ou seja, a fonte do autor bíblico para escrever não foi um anjo sussurrando no ouvido. Não foi uma visão miraculosa. A fonte para o autor escrever foi também uma fonte humana. Foi o que eu mostrei hoje. A fonte do autor de Gênesis 2, para falar que o homem foi do barro, é a fonte dos textos do Crescente Fértil. A fonte do autor humano para escrever sobre o homem, imagem e semelhança de Deus, é a fonte dos textos do Crescente Fértil. E por aí vai, gente. Para a Igreja Católica, a Bíblia não caiu pronta do céu. E é por isso que a gente faz aqui esse trabalho.
de tirar da mente das pessoas a leitura fundamentalista, que é o pior jeito que você pode ler a Bíblia. Também esse mesmo documento do Vaticano fala isso. É a pior interpretação que pode ter da Bíblia, é a leitura ao pé da letra. É achar que porque está escrito ali aconteceu assim. E aí você desconsidera a ciência, você desconsidera a história, a arqueologia, desconsidera tudo, joga tudo no lixo, porque na Bíblia está assim, mas é a sua leitura que está errada, querido. Então não é que eu sou maluco, gente. Eu só estou levando a sério o que a Igreja Católica ensina sobre a Bíblia. Vamos continuar. Você já ouviu falar da tese do osso do pênis, Tiago? Nunca ouvi falar disso. Nem sabia que pênis tinha osso. Ah, aí é que tá. Presta Vamos atenção lá. nisso aqui, gente. Ah, Presta atenção. Volta aqui para mim um instantinho, ô Romito. O que eu vou explicar agora é bobagem. tá. É besteira, tá? Não leva uma palavra do que eu vou explicar agora a sério. Eu só vou explicar porque existe essa tese e é para você ver como que a pessoa, querendo levar a Bíblia ao pé da letra, tem que arrumar tudo que é jeito para dizer que o que está aqui foi feito assim. Então, o que eu vou explicar agora é uma tese de um grupo de teólogos que quer ler a Bíblia ao pé da letra. E que acha que por estar na Bíblia aconteceu dessa forma. Olha a loucura, Tiago. Vamos lá para a tese do osso do pênis. Não sei se você já observou o seu pênis, Tiago. Ele tem Vamos lá. debaixo do pênis até pegar no saco, do escroto. Eu vou falar saco porque é mais popular, mas é escroto. Ele tem uma linha, tipo uma costura. Certo. Tem um desenho aí, ó, que mostra uma costurinha que tem ali. Depois você, com calma, meu filho, dá uma olhada aí na frente do espelho. O que essa tese diz, Tiago? O texto de Gênesis diz que Deus tirou do homem, do lado dele, né, a mulher. Então, abriu e botou carne no lugar. Toda cirurgia que é feita, o que fica, Tiago? A cicatriz. A cicatriz. Nós não temos cicatriz aqui do lado. Não. Mas os autores dessa tese dizem que essa aparente costura que os homens têm é a cicatriz da cirurgia que Deus fez. E qual é a prova disso? A prova é que em muitos mamíferos o macho tem um osso no pênis, chamado báculo. E o ser humano não tem. E aí olha a tese deles. Por que o ser humano não tem o báculo e outros animais têm? Porque foi do báculo que Deus fez a mulher. Então eles interpretam o texto não como do lado, mas como de uma outra parte do corpo, dizendo que Deus abriu o saco de Adão, tirou de lá o báculo, que é um osso que tem em muitos mamíferos, e fez a mulher desse osso. A cicatriz do escroto seria a marca da retirada do báculo, o osso peniano ausente no ser humano, mas encontrado em muitos mamíferos. Você sabia do que a Thalia é feita, Tiago? Do báculo. Caramba. Mas aquela parada que o bispo segura não é báculo também? É diferente, né? Mas é o nome de um osso. Aí, ó. E aí, o que acontece? Nós temos um grupo que lê a Bíblia ao pé da letra e tem que dar um jeito de provar que aconteceu dessa maneira. Então eles mexem a interpretação daqui e de lá para dizer que o homem nasce com uma costura, nasce sem o osso do pênis e que é do osso do pênis que é feita a mulher. Gente, pelo amor de Deus.
O chat está enlouquecido. Aí, Tiago, é que cabe a sua pergunta agora. Aquela pergunta que eu Vamos lá. pedi para você separar. Faz a pergunta. Porque muitos pregadores religiosos querem que a gente acredite ao pé da letra sobre a criação do homem. É muito fácil. Muitos líderes religiosos querem pregar isso tudo como se fosse real. Porque se você acreditar que o homem foi feito de um barro, a mulher foi feita de uma costela, tinha uma cobra que falava, você é capaz de acreditar em qualquer coisa. E vai ser muito mais fácil para ele que você, acreditando em todas essas coisas, acredite também que Deus, o Criador do universo, quer que você dê 10% do seu salário para ele. Vai ser muito mais fácil você acreditar que você tem que tirar o dinheiro da sua casa, da sua família e dar dinheiro para ele viver no luxo, na riqueza, no avião, tirar foto no carro importado dele. Porque uma coisa é você colaborar financeiramente com a igreja que você frequenta. Isso é óbvio. Você não participa lá, você tem que colaborar. Agora, outra coisa é ele dizer que se você não der o dinheiro, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus... E se você der, que Deus vai fazer, mais multiplicar, vai... Se você acredita que o homem foi feito do barro, você também vai acreditar nisso, meu filho. E vai continuar deixando líderes religiosos milionários. Porque você é um crente em mito. É por isso. Espetáculo, hein? É sério, Tiago. Para terminar, gente. Vamos lá, para terminar. Tira esse negócio daí. Amanhã é o nosso último momento aqui do Super Aulão. É a parte 3 do aulão. Olha o tema, o que a Igreja Católica ensina sobre as nossas origens. Então a gente já viu que a Bíblia não fala nada sobre o planeta Terra e que também não fala nada sobre a origem do ser humano. Então o que a Igreja diz? E mais, por que a Igreja continua usando esses textos então? E vamos ver também o que a ciência explica disso tudo. Amanhã nós vamos amarrar tudo com chave de ouro, fechar com chave de ouro e vamos também abrir as inscrições para o nosso curso de teologia. Então, se você está gostando dessa conversa toda aqui, isso é o que a gente estuda no curso de teologia. Então, as inscrições estarão abertas a partir de amanhã. Amanhã eu vou explicar direitinho como funciona o curso, detalhadamente. Amanhã, quem vier, gente, não é para ter pressa, não, tá? Amanhã nós vamos entender o que a igreja ensina e vamos entender tudo sobre o nosso curso de teologia. Certo? Hora das perguntas e daqui a pouco é o quiz para testar o entendimento de vocês. Eu acho que hoje a gente bateu o recorde de pergunta, tá? Foi? Muita pergunta, muita pergunta. Eu acho que não vamos conseguir responder todas hoje. Tudo bem, vamos lá. Mas está aqui. E vamos lá. Eu também, ao final, a última pergunta de hoje vai ser um teste que a gente vai fazer aqui. Então, aguarda aí que a última pergunta vai ser um teste que eu vou fazer nessa live de hoje. Se der certo, a gente faz nas próximas também. Se não der, fica pelo teste. Tudo bem. Tá bom? Vai lá. Vamos lá. Irani Damas, sou católica e por muito tempo tive dúvidas sobre o que ouvia e lia na Bíblia. Eu me sentia culpada por questionar e isso me fez sofrer bastante. Hoje, através das suas aulas, professor, e também dos podcasts, me sinto em paz, aliviada e feliz. A aula de ontem foi maravilhosa e esclarecedora. Muito obrigada. Esse negócio aí de pessoal ter medo de questionar é porque muita gente fala assim, olha, é assim, não questione para não aborrecer a Deus. Aceita pela fé. Pela fé você tem que acreditar em tudo. Gente, eu sei que às vezes os catequistas falaram isso com você, até com boa intenção, mas não é assim.
Se você vê o Evangelho, Jesus, quando tinha 12 anos, estava lá no templo, conversando com os sacerdotes, fazendo perguntas, questionando. Então, a teologia é o espaço para isso. É o espaço para a gente questionar, para a gente entender, para a gente saber em que colocamos a nossa fé. A carta de Pedro fala isso. Precisamos dar razão para a nossa fé. Cremos em quê? Em qualquer coisa? Não. Eu quero entender o que eu creio. Eu quero entender em que eu pus a minha fé. Isso que a gente faz aqui. Antes de ir para a próxima pergunta, nós passamos das 1.000 pessoas ao vivo, tá? Maravilha, Estamos batemos a agora meta. como 1.067. Mas Fiquem já aí, chegou gente. aqui Fiquem 1.080, 1.090, mas o like tá devagar, né? Ah, não, então eu vou parar. Like Quanto tá que tá o like? 639. Vamos lá, gente, dá like aí, tira o chat um instantinho do celular, aperta a mãozinha assim, ó, o gostei, não é para escrever gostei. Clica só na mãozinha assim, gostei. Cada vez que você clica na mãozinha gostei, o YouTube mostra o vídeo para mais 5 pessoas. Então clica. Só um cliquezinho já é o suficiente, você vai nos ajudar a chegar a mais gente. Sim. E você sabe o que era a besta quadrada? O quê? A besta quadrada era um nome que se dava à mula, era um animal de carga dos tropeiros. Então a besta era um apelido da mula. Então a besta quadrada era elevada à potência, no Quem caso, que tá te né? orientando aí? O Google. Ah, besta quadrada. Então eu não sabia que a Tá besta... bom. Deve ser a besta elevada ao quadrado, Ao quadrado. né? Deve ser isso. Eu falei a 2 potência, vezes né? besta. Tá errado. Sei lá. Tá, vamos lá. Fernanda, tinha 1000 dúvidas na leitura da Bíblia e sempre ouvia que não devemos debater. Agora entendo muita coisa que eu mesmo nem concordava e que eu nem concordava e não falava. Isso, Ela essa aí falou colocou no mesmo. Instagram isso hoje, né? A Isso. primeira também que você leu. Isso. É muito bom. Esse negócio de não poder questionar, gente, aqui é o espaço para questionar. Vamos Vai lá. Raquel Batista, minha dúvida é se o povo antigo sabia que tinha uma cúpula e a terra era plana. Então, li errado. Minha dúvida é o seguinte: se o povo sabia que tinha uma cúpula e a terra era plana, então como eles pensavam em ir para outra terra e atravessar a cúpula se ela era fechada? Você tem que se comportar mentalmente num mundo mitológico. Então, o mundo mitológico é a crença e não tem muita razão de ser das coisas. Então, eles acreditavam que havia uma cúpula em cada país, né? Quando eles migravam de um país para o outro, o deus do outro país abria a cúpula para você passar. Você tinha que pedir permissão. Mas isso não era visto. Isso era apenas acreditado. Comparando, lá na roça, meu avô contava histórias de terror. Mula sem cabeça. Mula sem cabeça, não sei o quê. Muita gente via esses bichos. Verdade. Não existia. Mas era a mitologia se tornando real a partir da projeção mental de cada um. As mitologias funcionam assim, tá bom? A Terezinha, estou assistindo às aulas e às vezes a cabeça não dá conta de acompanhar tanto conhecimento. Mas queria saber, então, a linearidade dos 7 dias consecutivos da criação não aconteceu? Óbvio que não. Óbvio que não. Amanhã eu vou mostrar um desenho aqui, um resumo que eu fiz em desenho para vocês, sobre desde quando a Terra surgiu e a vida foi aparecendo até a chegada do ser humano. Amanhã a gente vai tratar sobre isso. Mas essa criação em 7 dias, óbvio que é um poema. Não tem nada ali de real, né? Inclusive, o sol é criado depois das plantas. A planta é criada no 3º dia, o sol é no 4º. Existe planta sem sol? Você não pode levar aquilo ali ao pé da letra nunca, tá bom? Cidinha Martins, Tiago e professor Carlos, amo assistir vocês. É maravilhoso ver como vocês se completam.
Deus seja louvado. Aí, Tiago, quer casar comigo? Faz coraçãozinho aqui, Carlos. Coraçãozinho. Aí bota na aberta Aê! aí. Vamos lá. Ah. Araguaci. Tentei explicar à minha tia evangélica, mas ela disse que examina as escrituras e ninguém pode mudar as escrituras. Deixei quieto, porque a mulher é invencível no exame das escrituras. Não, mas não tem ninguém mudando as escrituras. Estamos entendendo o que está escrito, é diferente. Exatamente. A Ana Maria, nessa época já existiam as pirâmides, lá no Egito, lá, que ele explicava o ralabosta lá. Sim, é tudo dessa época. As pirâmides, tem pirâmide de 4.000 anos, de 5.000 anos, então já existia. Rola bosta, né? Rala bosta. Falei rala? Então vai rola. Então, já é 9h18. A Giane escreveu o seguinte: será que é mais ou menos o que a igreja fez com as histórias de alguns santos que não existiram de fato, como São Cristóvão, por exemplo, nas mitologias? Sim, há muitas mitologias de santos também. São Cristóvão é um deles, tá bom? Marilene, ou Marilena, tá aqui, Marilena. Professor, tenho uma dúvida. Por que os sacerdotes queriam sufocar ou acabar com o culto e a religião dos colonos e estabelecer a deles? Ou seja, de onde vem o sacrifício de animais? Então, os sacerdotes, eles voltam do cativeiro da Babilônia junto com Zorobabel. Zorobabel assume como rei, mas não pretende fazer nenhuma mudança na religião popular, que era a religião dos camponeses, dos agricultores. Mas depois, quando Zorobabel sai de campo, os sacerdotes assumem o poder. E os sacerdotes transformam o templo de Jerusalém na máquina de governo. O templo passou a ser a sede do governo, porque o governo era do sumo sacerdote. E eles precisam viver dos impostos dos camponeses. E esses impostos que foram colocados para os camponeses são os sacrifícios que eles têm que levar ao templo, são os dízimos que eles têm que levar ao templo. O dízimo no Antigo Testamento é um imposto. Então, eles vão ao templo levar os seus sacrifícios. E só podia sacrificar no templo. Por quê? Porque depende de entregar na mão de um sacerdote para sustentar a máquina de governo. Então, eles impõem que seja um animal sacrificado. Sacrifício de animal já era comum em todo crescente fértil, tinha sacrifício de animais. A África tem muito sacrifício de animais, né? O pessoal da religião de matriz africana faz sacrifício de animal até hoje, mas eles impõem os sacrifícios de animais porque é também o alimento sacerdotal. Se você lê Levítico todinho, a gente estuda Levítico todinho no livro, no curso de teologia, a gente vê que os animais eram para o alimento do sacerdote, a ponto das pessoas levarem o animal para comer em confraternização com o sacerdote, e está prescrito lá em Levítico 7, que a melhor parte da carne é para o sacerdote. Tá bom? Abraço! Maria Rosário, como que esses reis eram imagem e semelhança de Deus se eles eram tão ruins? Não tinha essa noção de Deus bom. Você está antes do Evangelho. Você tem a noção de Deus como general dos exércitos, o Deus que guerreia, o Deus que impõe derrota aos inimigos. Não tem nada a ver com a noção de Deus que a gente tem hoje. Então, cuidado, não aplique lá no Antigo Testamento a noção de Deus do Novo Testamento. E tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eles têm Deus como aquele que guerreia, aquele que mata os inimigos, aquele que está à frente dos exércitos. Essa era a noção de Deus. Por isso que o rei representava perfeitamente Deus, né? Marli Moreira, Carlos, já estou com você na Bíblia Mais há 2 anos e 1 ano na teologia. Já aprendi muito, gratidão. Mas me responde. Vamos ver. Será que não tem nada de verdade sobre Deus em Gênesis? Você não tem nada de verdadeiro? É verdadeiro. A verdade é o avesso do Gênesis. Ou seja,
O que é verdadeiro de Deus em Gênesis? É que Jesus corrigiu aqueles textos e mostrou uma outra face de Deus. Essa é a verdade. A verdade da Bíblia vai se desenvolvendo até que chega no Evangelho e Deus é revelado. Quem revela a verdadeira face para a gente é Jesus. Então a gente lê os textos de Gênesis para compreender o contraponto que Jesus fez. Essa é a revelação, essa é a verdade. Então você pega Gênesis, a imagem e semelhança de Deus é o rei que está à frente dos exércitos, que mata, que derrota. O Evangelho vai mostrar que Jesus é a imagem de Deus verdadeiro, a imagem do Deus verdadeiro. Mas Jesus não tem nada de rei, no sentido do rei que tinha no Antigo Testamento. Exatamente, é o oposto. Jesus vai se colocando totalmente o oposto do que os textos do Antigo Testamento falavam. Por isso é que ele vai ser morto. Porque ele vai denunciar esses textos como textos de domínio, como textos de perseguição, como textos de fazer mal às pessoas. E os sacerdotes vão matá-lo. Não fechou a história direitinho? Fechou. Fofinha. Mas se Deus era tido como mito, por que Jesus, filho de Deus, veio à Terra em carne e osso para redimir os homens dos nossos pecados? Deus era tido como mito? Exatamente, ela entendeu como a visão das pessoas como a realidade, né? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Tá. As pessoas criarem mitos sobre Deus é uma coisa. Agora, Jesus vir revelar a bondade, o amor e o perdão de Deus é outra coisa. Sim. Tá? Volta aí e assiste de novo. Fofinha. Luciano Dornelas, professor, César se considerava um deus devido a essas mitologias? Não a essas, mas as mitologias romanas. Porque também Roma desenvolvia seus mitos. Então, César quem é? Todo imperador romano era César. Tibério César, Augusto César, Domiciano César, Nero César, todos eles eram César. César era um título. E eles, após a morte, olha que interessante, um imperador romano morria. Após a morte, o Senado romano votava para ver se ele ia ser considerado Deus ou não. Se ele fosse considerado Deus, era feita uma ata de ascensão, de que ele subiu ao céu, e ele começava a ser adorado como Deus. Mas alguns imperadores não quiseram esperar morrer para ser cultuado como Deus. Em vida ele já queria. E aí ele impunha que ele tinha que ser tratado como Deus. Era o caso de Domiciano. Domiciano era esse. Ele, em vida, quis ser chamado de Deus. E foi Domiciano que fez uma grande perseguição aos cristãos, da qual vai ser escrito o Apocalipse. Tá bom? Então, não eram essas mitologias, mas eram outras, que circulavam tudo por ali, né? Sim. O Renan II, que está sempre por aqui, falou o seguinte: por incrível que pareça, isso está me mostrando o erro que é a sola escritura. Ela favorece uma visão engessada e rígida da religião, enquanto a tradição é viva. Isso aí, a sola escritura é a tese de Martim Lutero, né? Somente a escritura. É, só a Bíblia. Então tem aqui, está aberto no YouTube e tem também na plataforma, um curso que eu dei em setembro, Onde o Protestante Erra. Eu acho que todo mundo tem que fazer esse curso, para entender como que o protestante lida com a Bíblia e como a Igreja Católica lida com a Bíblia. São 4 aulas, está disponível no YouTube de graça e está também na plataforma dos alunos. Onde o Protestante Erra. Certo. A Terezinha Frois escreveu o seguinte: a maioria das pessoas que dizem conhecer a Bíblia são fundamentalistas, pois entendem ao pé da letra. Obrigado, professor, por nos esclarecer o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Maravilha! Esse pessoal que anda com Bíblia debaixo do braço, que tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, ó, cuidado, porque a leitura tende a ser ao pé da letra. E aí cai naqueles problemas todos que eu já falei aqui. Escuta só esse relato da Socorro. Sou professora de História e já fui chamada de herege por alunos
porque falei esses pontos em comum da Bíblia com outras culturas Sim. e falo sobre a questão mitológica. É complicado. Sim, eu também sou chamado dessas coisas aí. A Sueli, ela comentou algo que eu disse da questão da costela, né? Tiago fugiu da aula de ciências, que estuda o corpo humano. Na 8ª série, eu já estudei isso. Então, eu acho que eu me interpretei mal quando eu disse que a vida toda. Na verdade, foi na escola que eu descobri. Aí a surpresa, eu fiquei decepcionado, foi na escola, exatamente, Sim. quando descobri que não faltava uma Uma costela, né? Vamos lá. Exilda, por que a igreja colocou o hino da quarta-feira de cinzas? Não se esqueças, somos pó e ao pó vamos voltar. Então, é a mesma coisa. Você tem que entender esse texto não ao pé da letra. Você tem que entender o significado disso. É uma poesia. Somos pó é o quê? Somos frágeis. Somos pueris, somos passageiros. Então, do mesmo jeito que você não pode entender a Bíblia ao pé da letra, você não pode entender a liturgia ao pé da letra. Você tem que entender os sentidos daquilo ali. Como eles escreviam que o homem foi feito do barro para a fragilidade do homem, a igreja pegou o mesmo sentido. Somos pó. Viemos do pó e ao pó retornaremos, ou seja, viemos do nada e vamos voltar para lá. Somos passageiros, somos pequenos, somos frágeis. Então não leve a vida com amargura, não leve a vida com ressentimento, com ódio, com vingança. Somos poeira, daqui a pouco isso tudo acaba. Você tem que entender a poesia por trás do texto. Isso é interpretação de texto, tá bom? Abraço! Falta só 3 para a gente poder gabaritar aqui. Claudineia. Peraí, daqui a pouco tem o quiz para eu saber se vocês aprenderam alguma coisa ou se eu enrolei mais do que falei. Vai Pois lá. é, a Claudineia. Professor, você falou sobre Gênesis, que o texto da criação do homem, que o texto da criação do homem era usado para dizer que o rei tinha o poder dado por Deus para dominar todo o seu reinado. O mesmo texto era usado por outros reis, porque foi Zorobabel. Não. Aí depois, Bom, dentro de Israel mesmo. pelo que eu entendi Não. aqui, sim. Não, porque esse texto foi escrito na época de Zorobabel e depois Zorobabel desapareceu. Não sabemos historicamente o que houve com Zorobabel. A gente sabe que ele existiu, foi rei lá, mas desapareceu. Tem 7 teses para falar do sumiço de Zorobabel. Se tem 7 teses, é porque ninguém sabe. A verdade é essa. Então não sabe por que ele sumiu. Mas os sacerdotes depois tomaram e nunca mais teve rei em Israel. Ele foi o último. Então ninguém usou mais esse texto dele para se declarar rei, porque não houve mais rei depois disso. Tá bom? O Marco Andrei comentou o seguinte, que eu vou dar o mesmo conselho do Carlos para poder dar uma olhadinha aqui no canal e ver o curso Onde o Protestante Erra. Ele perguntou por que os protestantes fazem pregações fundamentalistas a quem interessa. Exatamente isso é abordado naquele curso, né, Carlos? A gente, dentro dessas 4 aulas, conseguiu explicar por que os protestantes, né, ou uma parte dos protestantes, se interessa em tanto pregar dessa forma fundamentalista e, de uma certa forma, promover eu controle, falei agora há né? pouco aqui sobre isso, né? O motivo de certos pregadores quererem isso. Agora, não é só na Exato. igreja protestante, infelizmente. Na igreja católica tem padres pregando fundamentalismo. Inclusive, na internet, você encontra muitos padres assim, fundamentalistas. Quais objetivos eu não sei, ou até sei, mas tem que ter cuidado porque é um meio muito fácil de ludibriar as pessoas. Como eu disse, se você, Tiago, acredita que a mulher veio de uma costela, você acredita em qualquer coisa. É verdade. Né? A penúltima pergunta de hoje, e a última vai ser o teste que a gente vai fazer aqui ao vivo. Maria da Conceição, professor, já que a igreja reconhece que a Bíblia é puramente humana, por que chama de Santa Escritura? Isso não levanta dúvidas? Volta lá no texto. Vamos voltar lá? É a última? Aí eu tenho mais uma. Aí a gente vai fazer o quiz. Não, tem mais uma. Tem mais uma só ainda? mais uma. Então bota aí o slide para mim. Não, pode, eu procuro aqui. Pode só botar na tela que eu volto aqui, ó.
Aí, a Santa Escritura enquanto palavra de Deus em linguagem humana. Queria mostrar isso aí, ó. Aham. Enquanto palavra de Deus em linguagem humana. Ou seja, é uma produção humana em todas as suas partes, em todas as suas fontes. Agora, essa produção humana nos leva a entender a obra e a missão de Jesus, que nos revela a verdadeira palavra de Deus. Sim. Então, a palavra de Deus, de fato, é Jesus. É a palavra que se fez carne. Agora, os textos bíblicos são palavras de Deus em linguagem humana, que através de todas essas falhas humanas, esses mitos, essas histórias, nos leva a entender a mensagem única da palavra de Deus que se fez carne, que é Jesus. Então, a Bíblia é palavra de Deus em linguagem humana, produzida por seres humanos, em todas as suas partes, em todas as suas fontes, e que nos deve levar para a verdadeira palavra, que é o ensino do Evangelho. Por isso é que eu falo, e o Catecismo também fala, no parágrafo 125. O coração da Bíblia são os 4 evangelhos. Você tem que entender a mensagem de Jesus para tudo na Bíblia fazer sentido. Senão, não faz sentido nada. Muito bem, então o YouTube lançou aqui uma possibilidade da pessoa fazer a pergunta e a pergunta ser selecionada e aparecer na tela. Então, durante a live eu coloquei aqui essa possibilidade e algumas pessoas participaram. Então, eu vou selecionar uma pergunta para a gente ver se vai aparecer aqui na tela. Você não vai ver, mas o pessoal aqui vai ver, tá? Deixa eu selecionar a pergunta aqui para ver se vai aparecer. Ó. É aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Deus, então, não inspirou nenhum daqueles que escreveram a Bíblia? Foi o Fênix que perguntou. Fênix? Exatamente. É um mito também o Fênix, não é? Aquela ave que ressurge das cinzas. É preciso sempre esclarecer o que é inspiração divina. Inspiração divina não é um ditado que Deus contou no ouvido de alguém. Inspiração divina não é que Deus falou coisas que a pessoa não sabia e ela foi lá e escreveu. Não é nada disso. Inspiração divina é o seguinte: eu vejo algo de Deus, me inspiro e escrevo. Ou seja, eu me inspirei naquilo que eu pude captar de Deus. Eu fui inspirado divinamente, eu me inspirei em Deus. Se eu ver alguém fazendo um gesto de caridade na rua, aquilo eu acho bonito, me inspira. Aí eu vou e escrevo uma poesia, inspirado em alguém que eu vi fazendo um gesto de caridade na rua. Eu fui inspirado por ele. Vê que ele não ditou nada no meu ouvido, não pegou minha mão para escrever. Não, o exemplo dele me inspirou. É nessa linha, entende? Então, os autores humanos não ouviram vozes, não. Eles se inspiraram naquilo que eles podiam conhecer de Deus no seu tempo. Agora, o que eles podiam conhecer de Deus no Antigo Testamento era uma coisa. O que puderam conhecer de Deus convivendo com Jesus depois da mensagem de Jesus é outra coisa. Então os textos vão se diferenciando, porque as inspirações vão se diferenciando pelos tempos em que eles vão vivendo, pelos momentos históricos que eles estão passando, pela forma como eles observam Deus na história agindo na vida deles. Isso é inspiração divina. Não é que Deus pegou na mão deles e escreveu. Não é isso. É uma visão pessoal de cada um de como Deus atua na vida deles, no dia a dia das coisas. Tá bom?
Abraço! Excelente. Funcionou aí bem? Apareceu na tela? Aqui apareceu. Você pode comentar aqui. Apareceu para você? Você conseguiu ver a pergunta? Dá um feedback ao vivo aqui, que se funcionou, a gente vai usar mais vezes. Isso, é um teste. É um teste. E o like aí, nós estamos chegando aos 900 likes. Opa! Esse é o povo que vai morar no céu. É isso aí. Agora vamos para o quiz? Vamos embora. Podemos? Podemos. Número 1. Vai lá, Tiago. Escolha a alternativa que mais explica o que é mito. Vamos lá. Letra A. Uma tentativa de explicar as coisas sem ciência. Letra B. A verdade revelada por Deus. Letra C. A explicação das coisas pelo povo. Letra D. A forma como Deus se comunicava com os antigos. Escolha a alternativa que mais explica o que é mito. Lembrando que esse quiz está dentro da plataforma dos alunos. É só clicar lá dentro do aulão Responder Quiz, vai aparecer também para você. Qual é, Tiago? Você sabe? Sei. E o pessoal aí sabe? Tá sabendo também. Um A, um B, um C ou um D, gente? Vamos lá. O pessoal tá respondendo, mas enquanto é isso, funcionou, tá? Todo mundo botando sim, funcionou. Apareceu a pergunta. Bonitinho. O pessoal tá todo mundo na A aqui. Um A. A? Letra Uma tentativa de explicar as coisas sem ciência? Isso aí. Concorda, Tiago? Concordo plenamente. Então marca aí letra A. Número 1, letra A. Ótimo. Número 2 agora, hein? Sim. Para compreender os textos bíblicos, é muito importante, letra A, conhecer a cultura do crescente fértil. Letra B, saber que são textos ditados por Deus. Letra C, crer que os autores bíblicos adivinhavam o futuro. Ou letra D, compreender que está diante de textos únicos. Não tem nada parecido no planeta Terra. Para compreender os textos bíblicos é muito importante o quê? Um A, 2A, 2B, 2C ou 2D? Quem prestou atenção na aula vai responder fácil. Você sabe, Tiago? Sei. Duvido que você saiba. Tá você vai colar do pessoal aí. Não, é você que não deixa eu responder antes. Então mas tá agora bom. você já colou, senão... 2A. Você acha que é? Eu acho. E os outros aí? Também. Aí, tá vendo? Você colou deles, eu sabia. Então, claro, gente, conhecer a cultura do crescente fértil é fundamental. Nos cursos a gente bate muito nisso, estuda muito isso aí. Número 3, para terminar hoje. Qual o sentido original do texto da costela de Adão? Sim. Letra A, a origem da mulher. Letra B, o papel da mulher perante o templo. Letra C, o pecado e a necessidade de sacrifício. Ou letra D, a autoridade do rei. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá, gente. Qual o sentido original do texto da costela de Adão? 3A, 3B, 3C ou 3D? 3B. Todo mundo na 3B. Então vamos lá. Vamos ver se o Tiago prestou atenção mesmo, hein? Letra C. O pecado e a necessidade de sacrifício. Qual desses textos que eu mostrei hoje falam disso? Que o ser humano é pecador e necessita sacrifício. Não vou lembrar. Tiago. Deve ser algum momento que eu estava prestando atenção. Não, eu falei várias vezes. É o texto que mostra o homem feito de quê? De barro, Tiago. De barro. O barro representa a fraqueza humana, o pecado. É muito bom, Carlos. Poxa vida. Então, D, para não terminar mal para você, qual texto dos que eu mostrei hoje falam da autoridade do rei? Qual é? Agora eu fiquei nervoso. Ó. Esqueceu? A autoridade do rei vai falar sobre a... Nossa, é o branco que deu agora. Então bota aí, gente. Ajuda o Tiago. Qual dos textos de hoje foi escrito para falar da autoridade do rei? Vamos ver o povo colocando aqui. Agora o Carlos vai confirmar que eu colo das pessoas aqui. Eu sabia. Vamos ver o que o pessoal... Sabia. Olha lá. É que foi feita imagem de semelhança do rei. Tiago. Ali, ó. Deixa eu dar o crédito aqui para o Rogério Pinheiro. Tá bom. Aí, Rogério, salvou o Tiago.
Obrigado. Então, qual é a resposta, Tiago, do número 3? É a letra B, o papel Letra da B. mulher perante o tempo. Marca aí a letra B. Agora marca responder aqui embaixo. Essa eu sabia aí, ó. Aí! Palmas pro Tiago! Eu me vi agora o Chaves naquele episódio. Eu sabia dessa com laranja. Bom, gente, acabou por hoje? Acabou por hoje. Tá todo mundo satisfeito? Todo mundo satisfeito. Todo mundo bem? Todo mundo bem. Obrigado por todos os que preencheram lá a pesquisa no Instagram, dizendo como foi a participação no aulão. Hoje foi o número 2, amanhã é a parte número 3. E a gente encerra entendendo amanhã, depois disso tudo, a opinião da igreja e a opinião da ciência. Tá bom? Tiago, muito obrigado pela sua parceria. Eu quem agradeço. Muito obrigado, grande... Como é que é o primeiro nome dele? William. William, grande William, conhecido vulgarmente como... Romito. Romito. Que é o sobrenome dele, galera. Abraço, Romito. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar aqui, ó, com a câmera aberta aqui, ó, com a geral. Aí, Tiago, vamos encerrar assim, ó. Assim, paz Aí. e amor. Aí. Tchau, pessoal. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Ah, tem um detalhe. Ah. Assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. aprendizagem. Tchau, tchau.